Então, eu acho que assim, os professores escolares, eles têm muita dificuldade em conseguir aula. Alguns colegas meus acharam exagero, mas eu acho que deveria ter dois professores em sala de aula. Um professor para passar matéria na lousa e explicar, o outro para ficar como preparar a chamada, ver, passar o visto do caderno, preparar a nota, Um sabe? auxiliar. Um auxiliar. E, assim, no outro dia, trocaria, né, para ver a opinião do outro colega. Então, por que eu digo isso? Porque, atualmente, numa empresa, existe pluralidade. Nós temos o presidente, o gerente da empresa, né, o escriturário. Então, cada um tem umas ideias diferentes, sabe? O mundo hoje é plural. Então, eu colocaria, para acabar com esse problema de falta de professores, colocaria dois professores em sala de aula, dois de português, dois de matemática. Nós observamos, né, que nossos sobrinhos estão saindo muito cedo de escola, né? Falta dois professores num dia, três professores num dia, né? Eu acho que até a sua sobrinha já passou por isso, né? Ela entra às 7 horas e 8h30 já está em casa já, né? Mas o que houve? Faltou os três professores de uma vez, tal. E os professores estão chateados porque eles estão muito cansados, né? Com uma carga exagerada. Então seria legal se tivesse dois professores em sala de aula. Agora, ainda olhando um pouco para a cultura do nosso país, você nota que tem festas folclóricas do nosso Brasil que estão se perdendo, né? Festas que as pessoas estão... como a festa junina, por exemplo, em escolas, as pessoas estão transformando a festa junina em country. E tem algumas datas comemorativas que as pessoas estão esquecendo de comemorar, como o 13 de maio, por exemplo, que é o dia da abolição. As pessoas estão preferindo mais a Semana da Consciência Negra em novembro. Heróis daquela época estão sendo esquecidos. O dia 7 de setembro, as pessoas estão mais... Na Globo, por exemplo, as pessoas dão mais o grito dos excluídos do que o desfile pátrio. Na sua opinião, o que você acha que está acontecendo com a cultura do Brasil, principalmente nas datas comemorativas? O povo está achando que comemorar as datas é perda de tempo? Comemorar a data é uma coisa válida, né? Eu acredito que assim, seria interessante se houvesse uma espécie de um horário de divulgação em rede nacional em que parasse toda a programação de rádio e televisão e em tempo sincronizado, em tempo real, ao mesmo tempo que o próprio narrador do rádio está falando A, B ou C, a TV também sempre fala A, B e C também. Ou seja, se vai comentar na televisão sobre a abolição da escravatura, né, seja o dia 13 de maio, que seja falado em tempo real, porque a gente conhece que é horário político, quando a pessoa não quer escutar horário político na televisão, ele desliga e vai escutar um pagode no rádio. Então, que dados comemorativos sejam feitos em tempo real. Ao mesmo tempo que muita gente encontra um feriado de Tiradentes como uma forma de ir para a praia. Então seria interessante se observasse o porquê existe aquele feriado, o que pode acrescentar. E claro, com a sabedoria de cada emissora, faria um rodízio. Então, por exemplo, a Globo estipularia o roteiro do ano de 2010. A Record prepararia o roteiro de comemoração para 2011. Então ficaria mais democrático, sabe? Ou se não, poderia, se for isso, para cada período iria revisando, né? Para o dia feriado de carnaval, o SBT faria um roteiro explicando o que é o carnaval. Para a Páscoa, a Gazeta faria um roteiro o que é a Páscoa. Né? Para os Tiradentes, a Band falaria o que significa o dia de Tiradentes para a turma. O pessoal não pensar que justamente o feriado é um dia para ficar a barriga para cima. Tal. Eu acho que seria interessante isso. Consciência. Uma coisa que fica propagando muito como se fosse uma doença no nosso Brasil é a falsa cultura, que não é cultura. Músicas idiotas, danças ridículas, como o Creu, por exemplo, esses funks com apologia ao crime e danças que até que faz crianças incentivar o sexo, como dança da boquinha da garrafa, por exemplo, e programas que não servem para nada, como Faustão.
Se você fosse mudar radicalmente, por exemplo, o domingo do brasileiro, o que você faria com, por exemplo, uma programação dessas? E como você montaria uma programação de verdade, entretenimento de verdade para as pessoas e que ao mesmo tempo as pessoas aprendessem e se divertissem ao mesmo tempo? Nós percebemos que existem muitos apresentadores e artistas que são jogados para refúgio e são esquecidos, né? Seja ele Osmar Santos, Gerson Brenner, Miriam Rios, muitos artistas são esquecidos. Então eu colocaria um programa em que não teria apenas um apresentador. Seria igual hoje em dia, que possui 4 apresentadores, só que colocaria vários apresentadores. Colocaria nosso cérebro, ele possui várias inteligências. Inteligência matemática, inteligência da ciência, inteligência corporal, a inteligência musical, nós temos a inteligência da literatura, nós temos a inteligência de conhecer a você mesmo, que é chamado interpessoal, temos a inteligência intrapessoal, que é conhecer as pessoas, e temos a inteligência espiritual também, né? Então nós temos vários tipos de inteligência. Então eu faria um programa com 8 apresentadores, né? Que durasse pelo menos uns 3 minutos, né? O comercial seria, para cada comercial, nós teríamos pelo menos 1 minuto de abordagem de todas as religiões. Então, seja a budista, o candomblé, a umbanda, o cristianismo, o evangélico, o Seishonoye, o Hare Krishna, o islamismo, para que o pessoal não crie esse preconceito de que a religião do candomblé é do demônio, a do islamismo é dos terroristas, sabe? Então, seria interessante se, já que em vez de atochar 1 hora só com um programa evangélico, que tivesse umas mensagens para cada comercial de 1 minuto, só que de várias religiões, para que as pessoas possam ver de que não importa exatamente de um Messias, mas sim a ideia de ajuda humanitária, porque todos eles são visados para a solidariedade. Isso que eu acharia interessante. Esse programa de 8 apresentadores seria implantado para todos os canais e todos os dias. Por quê? Porque o que mais falta no Brasil é enriquecimento cultural. Nós enriquecemos muito nossa cultura com uma bunda girando, como você disse, né? Como um rapaz que não tem uma voz nenhuma para cantar e diga, cuidado que a cuca que te pega, pega daqui, pega de lá. Quer dizer, falta um pouco mais de erudição, trazer o que significa uma partitura musical e o que ela pode influenciar num passarinho do Tom Jobim, sabe? Então seria interessante, se nós usamos apenas 10% do cérebro, por que a gente não pode usar os outros 90% da nossa massa cinzenta do cérebro? Então a gente usa muito pouco o nosso cérebro. A gente sequer não sabe respeitar o colega, sequer sabe ter o respeito com a árvore, a gente joga papel de bala no pé da árvore. Então o ser humano ele deveria resgatar esses respeitos com a natureza, com o ser humano. Um programa com 8 apresentadores por todos os canais e revezaria. Segunda-feira, 7 horas da manhã, um programa no SBT. Terça-feira, aí não seria 7 horas, seria 9 horas da manhã, um programa na Gazeta. Aí na quarta-feira, aí já seria 1 hora da tarde, um programa da Band. Sabe? Para que forçasse o ser humano a pensar, não pensar só no instinto animal. Uma coisa que está acontecendo também na Rede Globo, por exemplo, a Rede Globo é a TV que tem 3 novelas, mas nenhuma presta, ultimamente. Até meu pai, que sempre defendia a Globo, até me criticava, falava que eu perdia tempo xingando a Rede Globo. E hoje, ele nota que as novelas da Globo não prestam mesmo. Elas não mostram respeito à família, mostram apologia ao crime e até impunidade. Na sua opinião, a Rede Globo ela é a emissora que realmente é a líder em lixo? Na sua opinião, você acha que a Rede Globo é a mestre em ensinar o que não presta?